Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes, do canal Democracia Espiritual, aqui de João Pessoa, Paraíba. Como sempre eu faço, eu quero saudar todos os novos inscritos. Desejo a todos que sejam bem-vindos. Sintam todos abraçados por essa família do canal Democracia Espiritual. Também de antemão eu quero convidar aqueles ainda que não são inscritos a virem participarem de forma direta, se inscrevendo no canal, deixando o like, compartilhando as mensagens, deixando seus comentários com respeito e juntos, e não se esquecendo também do like. O like é muito importante e juntos nós aprendemos uns com os outros. Até porque não existe nenhum homem aqui com a verdade. Que isso seja bem claro. Meus irmãos, eu quero trazer uma pequena saudação que tem como tema: rejeitado pelos irmãos da fé, tomou veneno. Esse é o tema da mensagem. Lamentável, mas é a realidade. O Evangelho da graça, o Evangelho eterno, o reino de Deus, ele nunca foi e nunca será, aos olhos do nosso Pai, um reino de guerras, de discussões verbais, entrando para o lado pessoal. O Evangelho, ou seja, o verdadeiro Evangelho, ele não faz acepção de pessoas, não rejeita as pessoas, não condena as pessoas. O Evangelho, ele, falado pelo apóstolo Paulo, ele é o Evangelho da paz. Como também o reino de Deus é um reino de paz. E, meus irmãos e minhas irmãs, é lamentável o que eu vou narrar aqui. É um fato histórico que aconteceu em nossos dias, em pleno século XXI. Mais uma vítima da religiosidade, mais uma vítima que perde a sua própria vida. Uma vítima que perde a sua própria vida. E logo em seguida, um ente querido da sua família. Confesso que eu não queria trazer esse entendimento, essa palavra hoje. Eu queria trazer, eu estou com estudos aí para trazer já pronto, mas eu não poderia me calar. Não poderia me calar e não posso me calar, não em termos de acusar ninguém, nenhum líder religioso, porque são nossos irmãos também. Então, eu ia trazer outro vídeo, mas eu não posso ficar calado. Com a falta de união, de amor
ao próximo que nós estamos vendo no nosso dia a dia, cada dia mais. De pessoas que se dizem serem filhos de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, usados por Deus, cheio do Espírito Santo, como eles dizem aí, e que profere o nome de Deus, o nome do Criador, o nome de Yahweh, e que falam até de amor, mas a gente vê na prática o que está acontecendo com o amor ao próximo. Então, pessoas que se dizem ter o Pai dos Espíritos em suas vidas, ter o Espírito Santo, pessoas que se dizem ser filhos de Deus, filhos de Yahweh, pessoas que falam tanto de amor, porém as atitudes mostram o contrário. E a gente vê no dia a dia. Quem conhece realmente uma pessoa ou alguém, quem tem amizade com alguém que se diz que é irmão, amigo, não faz acepção, não rejeita. Então, observe o que eu vou falar aqui. De um fato que aconteceu em pleno século XXI. Porque a gente não conhece as pessoas só no falar. Nós conhecemos as pessoas nas atitudes. Nós conhecemos as pessoas não é no que elas falam, não é no que elas dizem, são pelas atitudes. Falar de amor ao próximo é fácil. Ter atitudes com o seu próximo, com o seu irmão, é completamente diferente. Então veja, alguns irmãos com a mente religiosa fizeram isso. Rejeitaram um irmão que fazia parte lá nesse lugar onde se encontravam, lá onde eles dizem que são igrejas. O irmão ao descobrir, o nosso irmão ao descobrir a verdade do Evangelho, ou seja, ter a mente iluminada, ele deixou de frequentar essas gaiolas religiosas. E ele tinha muitos irmãos e muitos amigos quando ele estava lá dentro do sistema, convivendo e praticando os dogmas, as doutrinas dos homens e dando o seu dízimo, dando o seu tempo, se doando. E ele tinha muitos irmãos. E observem que ele chega para esse líder, que eu não vou falar o nome, e nem o nome do lugar, mas quem vai me assistir sabe do que eu estou falando, porque eu recebi essa notícia e eu disse que ia gravar um vídeo, mas eu disse que não ia falar o nome. Ele disse, está certo, mas pode falar o acontecimento. E quem vai assistir esse vídeo e sabe do ocorrido, sabe que isso é fato verídico. Ele tinha muitos irmãos, esse abençoado. Esse irmão era maestro do coral e ele entregou o cargo de maestro lá, né, desses lugares. E antes dele entregar, né, o cargo,
ele pediu ajuda para colocar gasolina no seu carro, para se deslocar de um lugar onde ele também ali frequentava para outro lugar mais distante, mas precisava de gasolina, precisava de uma ajuda, de custo. Já que ele era dizimista desse lugar, ele fazia parte, ele era maestro lá do coral. E ele pediu ajuda aos irmãos. E ele não foi atendido, porque o líder religioso, que tanto recebeu o dinheiro dele, dízimo da mão desse abençoado, que era maestro, né, lá desse coral, que era o líder, que fazia parte desse ministério. O líder religioso que tanto, meu irmão, se beneficiou do dízimo desse irmão, ele, ao pedir ajuda aos irmãos, uma ajuda de custo, né, para ir para outros lugares também, se reunir, o líder religioso disse que ele não, os irmãos não ajudassem. Resultado: esse irmão, ele sai desse lugar e ele chega a tirar sua própria vida. Ele tirou a sua própria vida. Tomou veneno de rato e tirou a sua própria vida. Ele pegou veneno de rato e tirou sua própria vida, meu irmão. Por quê? Ele conheceu a verdade do Evangelho, mas ele não foi, eu não sei se eu posso usar essa frase, ele não foi forte o suficiente para lidar com a rejeição dos irmãos e dos amigos que tanto abraçavam, que batia nas costas e dizia: estamos juntos, estou contigo. E ele, aquele irmão, ele começou a ser rejeitado e desprezado por aqueles irmãos. Os irmãos faziam acepção dele. Ele, já idoso, ficou triste com aquela situação. Não foi nem por conta da gasolina, mas ele ficou triste com a rejeição dos irmãos. Os irmãos, quando via ele na rua, virava as costas, cortava caminho. Rejeitaram o irmão, um homem já idoso. Desprezaram o irmão e ele colocou isso na mente e tomou veneno. Chegou ao ponto de tomar veneno. E ainda disseram, depois que ele tomou veneno e ele veio a falecer, que foi o diabo que entrou nele e fez isso com ele, que ele negou a fé. Veja o tamanho do desprezo, da rejeição, de fazerem acepção, que esses irmãos da fé que tanto falavam de amor, que tanto estava com esse irmão, que abraçava, que comiam juntos, que cantavam juntos, que se alegraram juntos. Veja a tamanha rejeição que fizeram com esse irmão. E ainda disseram que foi o diabo e foi o diabo que entrou nele, ele negou a fé, porque também descobriu a verdade. Muitos pontos que estavam errados ali, de ensinamentos, e ele descobriu isso e ele saiu. Mas ele colocou isso na mente. Ele não soube lidar com a rejeição. Ele não soube lidar com a acepção. E na outra semana o filho dele tomou também veneno
e tirou a sua própria vida. O que o pai fez ao tomar veneno, ele tomou veneno também e tirou sua própria vida. E veja que esse irmão, que era maestro do coral lá, nesse lugar, ele, antes de cometer esse ato que ceifou a sua vida, ele adoeceu. A rejeição ainda, ele estava ainda em vida, andando, né? Tudo bem ainda, mas ele adoeceu. Ele teve um derrame. Então, veja que o líder, o lobo devorador, ele proibiu desses irmãos antes de ajudar esse irmão. E quando o irmão adoeceu, já não estava mais lá, os irmãos, alguns ainda se sensibilizaram e disseram, pediram ao líder religioso para ir ao pastorzão, ao pastor, o homem do amor, para visitar o irmão que estava doente. E veja que esse irmão passou nessa situação 5 anos, meu irmão. Teve o derrame, teve esse problema, desprezado, e nunca chegou nenhuma visita em sua casa. Nunca chegou uma visita na sua casa. Então ele juntou a rejeição que ele teve, e irmãos que cortavam caminho dele, que não queria mais amizade com ele, e logo em seguida ele caiu, ele teve esse derrame. Ficou nessa situação, e quando alguns irmãos que caíram em si, se sensibilizaram de ir visitar o irmão, chegou para o líder e falou, podemos visitar o irmão tal, eu não posso falar o nome aqui, até porque pediram para mim não falar. E o líder religioso proibiu dos irmãos visitar o irmão. 5 anos, meu irmão, que esse irmão passou nessa situação. O lobo devorador, o cão guloso, o mercenário nada contra, que passou anos e anos desfrutando, tirando o dízimo desse irmão. E agora, no momento em que o irmão se encontrava ali enfermo, precisando pelo menos de uma visita, o líder religioso proibiu dos irmãos visitar. Veja o que a religião faz. Foi isso que a religião fez. Ele colocou na mente o problema que estava, a rejeição que já vinha acontecendo antes dele adoecer. Ele falava para esse irmão que falou para mim essa história verídica, meu irmão. Eu não sabia. E sabe o que esse irmão falou? Não vou dizer o nome dele, mas sabe o que ele falou? Ele disse que iria fazer uma viagem. E a viagem que ele iria fazer era tirar sua própria vida tomando veneno. Mais de 30 anos esse homem passou dando dízimo. E só porque saiu do lugar onde frequentava, foi dada uma ordem do líder religioso de ninguém visitar esse irmão. E esse líder religioso, que eu não quero generalizar todos,
Tem homens de bem e mulheres de bem. Tem pessoas aí, líderes, que não conhecem o verdadeiro evangelho da graça. Foram enganados e não sabem, desconhecem. Mas tem uma boa parte, a maior parte deles, nesses lugares, eles conhecem o evangelho. E cadê o amor desses homens? Cadê o amor desse homem aqui, desse tal? Cadê o amor desses irmãos que mesmo o líder dizendo não, proibido, se fosse eu me conheço, eu conheço o meu perfil, eu não teria recebido nem aceitado essa ordem, porque quem me conhece sabe que eu nunca fui influenciado, manipulado em termos de me dar ordem dessa maneira aí, não. Mas cadê os irmãos? Isso é o que a religião faz. E ele tomou veneno, depois o seu filho também tomou e se matou. 2 mortes numa família. E veja o que o apóstolo Paulo disse aqui escrevendo aos Coríntios. 1 Coríntios capítulo 13. No versículo 1 diz: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Não adianta, meu irmão, falar de amor e as atitudes ser outras, completamente diferentes. Fazer acepção, rejeitar as pessoas, condenar as pessoas, se sentir melhores do que as pessoas, porque é isso que a religião faz. E eu só lamento, eu não queria trazer essa mensagem, mas eu fui obrigado. Até é uma forma de mostrar o que a religião é capaz de fazer. O que um religioso é capaz de fazer. Só somos amigos deles se estiverem nesses lugares, fazendo o que eles fazem, recebendo ordem de um homem. Só somos amigos e irmãos se estiverem lá. Se a gente sair de lá, é o que acontece. Cadê o amor ao próximo? Existe uma música de uma banda chamada Legião Urbana, uma das melhores bandas de rock brasileiro aqui do Brasil. Para mim era uma das melhores. Tinha Titãs, Capital Inicial, Kleber Ruder. Tinha vários tipos de banda, Paralamas do Sucesso, Engenheiros do Havaí. Mas a melhor banda para mim era a banda Legião Urbana, onde o vocalista era Renato Russo. E ele tirou uma música chamada Monte Castelo que diz: é só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quer o mal. O amor não tem injustiça nem maldade. Não puxa tapete de ninguém. O amor não se engrandece, querer ser melhor nem maior. Então é essa palavra aqui. Renato Russo, naquela canção, ele falou do amor ao próximo. E ele diz na sua música: ainda se eu falasse a língua dos homens, se eu falasse a língua dos anjos, e se eu não tivesse amor, de nada seria. E é essa palavra que eu quero deixar, essa reflexão. Para mostrar o que é que a religião faz. O que é que um religioso faz.
um cão guloso, um lobo devorador e um mercenário. Graça e paz, graça eterna. Se inscreva no meu canal, canal Democracia Espiritual. Deixe seu like, compartilhe a mensagem e vamos que vamos. Também se inscreva no canal do irmão André Palhari, canal MDCG, do nosso irmão Ivanilton Cruz, canal Guerreiro da Fé, do nosso irmão Elson de Jesus, canal MGV, e do nosso irmão André Pimentel, canal Graça Pura. Graça e paz, graça eterna, e até a próxima, se Deus assim o permitir. Graça e paz.